Tecnologia de moldagem por injeção, quarta aula, pressões. Então, pressões. Existem várias pressões envolvidas no processo de injeção. Vamos falar das principais. E uma das principais pressões envolvidas no processo de injeção é a pressão de injeção. Então, o que é a pressão de injeção? É a pressão necessária para fazer fluir o polímero fundido na cavidade do molde. Então é a pressão que eu empurro o material para que ele flua, né, pelos canais até atingir a cavidade do molde. Essa pressão de injeção ela é limitada pela capacidade da máquina e ela é limitada pela máxima pressão hidráulica, né? E usualmente ela está em torno de 1.400 a 2.000 bar de pressão. A pressão de injeção que é sempre maior do que a pressão hidráulica, né? Então a pressão de injeção é a pressão necessária para que o material flua, escoe para dentro da cavidade do molde. Vai estar de 1.400 a 2.000 bar. E ela está limitada à pressão hidráulica, né? Porque a pressão de injeção ela está diretamente relacionada com a pressão hidráulica. No slide número 3, nós temos uma correlação da pressão na cavidade, molde, vezes o tempo. Então, como que é a pressão dentro da cavidade? Então, eu tenho um molde. Nesse molde eu tenho um transdutor de pressão nesse molde e esse transdutor de pressão mede a pressão variando naquele ponto específico em função do tempo. Então vamos olhar no gráfico aqui na função número 3. Então eu tenho no eixo X o tempo, no eixo Y a pressão. Então eu posso olhar aqui no eixo X, que à medida que vai passando o tempo, tem um ponto em que a pressão é zero. Então demora um tempo até que eu tenha a leitura da pressão. Não? Por que eu tenho esse tempo em que a pressão é zero? Porque eu comecei o processo de enchimento e o material demora um tempo até ele chegar nesse transdutor de pressão. Portanto, a pressão ainda não é medida, né? A pressão precisa chegar até esse transdutor para ser medido. Depois que ele alcançou o material fundido alcançou esse transdutor de pressão, a pressão começa a ser medida. Verificamos que a pressão nesse ponto, à medida que o tempo vai passando, essa pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Por que a pressão naquele ponto específico ela vai aumentando? Porque o material que está à frente, fluindo, né, ele encontra um molde frio e aí a viscosidade do material vai aumentando, a velocidade vai diminuindo, né, e a pressão, a resistência ao fluxo, que nesse caso aí seria a pressão que esse material exerce, ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando até que chega um ponto em que eu tenho uma mudança de inflexão nessa curva de crescimento da pressão. Ou seja, nesse momento eu completei o enchimento do molde, que é a parte que está escrita aqui, o período de injeção, foi o tempo de enchimento. Como o plástico ele é um material compressível, eu consigo completar, me empurrar um pouco mais de material para dentro da cavidade, porque ele ainda está mole, ele é comprimível, né? Ele é um material compressível. Então, só que aí a pressão aumenta num nível mais rápido, e aí eu tenho um processo de compressão. Nesse processo de compressão, aumenta muito a pressão, né, no ponto em que eu estou medindo, né, dentro da cavidade do molde, até eu chegar num ponto máximo de pressão. Quando eu cheguei nesse ponto máximo de pressão, eu entro com o meu recalque. Eu espero um pouquinho até o material congelar na parte interna do molde, eu não consigo mais empurrar material para dentro, porque a pressão dentro do molde é igual à pressão do lado de fora. Né? E a pressão chega aí no máximo, ela não tem mais como aumentar. Então, a não ser que eu coloque mais pressão, não,
na ponta da rosca para tentar empurrar mais material lá para dentro. Mas nesse momento aqui eu cesso a velocidade de deslocamento da rosca e controlo a pressão. Então a pressão de dentro está igual à pressão de fora. Aí o que acontece? O material vai resfriando, à medida que ele vai resfriando, essa pressão interna vai caindo, e aí eu consigo colocar mais material lá dentro. Então eu estou vendo aqui, ó, que a pressão lá naquele ponto vai caindo, e à medida que vai caindo eu vou empurrando mais material lá para dentro. A pressão vai caindo, que seria o recalque, que na parte de recalque eu vou colocando mais material lá dentro. A pressão interna vai caindo, eu vou empurrando um pouco mais de material lá para dentro, tá? Até chegar um ponto que a pressão cai a zero, ou seja, o material congelou a entrada, né? E aí eu posso, não adianta ficar empurrando mais material lá para dentro, tá? Que eu não conseguiria mais colocar material lá dentro. Aí a pressão caiu a zero, o material se soltou ele deu uma contraída, se soltou da cavidade do molde, né? E eu terminei o recalque. Então esse tempo do enchimento até o recalque, né? Então o tempo aqui é enchimento, compressão, recalque, e aí agora eu teria o tempo de resfriamento. Então esse aqui é o gráfico de pressão. Então a pressão ela tem que ser suficiente, a pressão de injeção, né? Tem que ser suficiente para garantir a velocidade de injeção. Então isso é muito importante, né? A pressão de injeção tem que ser suficiente para imprimir a velocidade de injeção. Então, por que eu preciso de uma determinada pressão? Porque eu preciso que o fluido se movimente, que o plástico derretido se movimente com uma velocidade, de forma que ele consiga completar todo o percurso dele sem congelar, e essa velocidade eu determino ela pela pressão. O tempo tem que ser necessário para o preenchimento desta cavidade, né? No slide